Então, projetamo-nos no espaço imensurável, em busca de novos trabalhos que vontade divina nos mostrasse, pelos meios de que dispõe. Renovados pelos momentos no salão da música, todos vibrávamos na mesma frequência de suavidade mental. A mente satisfeita atrai por lei o móvel da sua satisfação. A natureza está cheia de preciosidades, dependendo de quem aprendeu a encontrá-las. Tudo se encontra ao toque das nossas mãos. Entretanto, para quem não sabe, a felicidade se recolhe em distâncias indizíveis. A música que agora ouvimos era como que uma oração da mais alta harmonia. Era uma verdadeira glória para quem tivesse ouvidos de ouvir. E Miramês nos ensinando sempre. Quando estamos irradiando um bem-estar, como o que desfrutamos agora, é nosso dever primordial reparti-lo com a humanidade, com todos os que sofrem em todas as dimensões da vida. E isso o fazemos pelos nossos sentimentos de amor. O amor visita pelo impulso do coração todo o universo. O fazemos pelos nossos sentimentos, pelo processo. Deixa eu repetir. O amor visita pelo impulso do coração todo o universo, pelo processo da vontade. Aqui no mundo espiritual, pelo menos onde estamos, o trabalho com amor é o próprio céu em nós, acumulando energia superior em nossos corações. Aqui olha que legal, né? Então aqui só uma observação. Que aí colocou, né? Aqui no mundo espiritual, pelo menos onde estamos. O mundo espiritual é aqui, lá, em qualquer lugar, tá, gente? Nós somos seres espirituais tendo uma vivência humana. Nós não somos seres humanos tendo uma vivência espiritual. Então, eu compartilhei no grupo, inclusive, essa frase, e eu tirei aqui no mundo espiritual, porque tudo é mundo espiritual, né? Então, onde estamos, onde estivermos, aqui do outro lado, né? O trabalho com amor é o próprio céu em nós. Olha que bênção. E o amor o Ismael que eu fiz, que não vou usar um termo, mas você pode fugir, é uma bobina, né? Que vai acumulando energias, vai nos renovando as nossas energias. O amor tem a capacidade de estar sempre renovando nossas energias, porque o amor é uma conexão direta com o mundo maior. É uma bênção, né? Eu queria fazer um comentário também nessa parte, nessa frase. O amor visita pelo impulso do coração. Então, já colocando essa questão do coração tão importante nesse processo de irradiação de amor. Todo o universo. Então, a gente já também vai trazendo a ideia que as coordenadas espaço-temporais, elas mudam completamente. É algo que é muito amplo. Você está reverberando em pontos que podem estar muito distantes aqui no nosso contexto físico, mas que estão em sintonia, aonde reverbera, acontece uma ressonância e vibra também. Há uma movimentação de muitos e muitos planos e estruturas que passam a vibrar e que nós influenciamos, eles nos influenciam, formando um ciclo de reforço. E aí o outro ponto que eu queria colocar aqui é pelo processo da vontade. A questão da vontade é algo muito importante nesse processo, porque são vários, os nossos corpos energéticos são vários planos, ela é multidimensional. E tem um dos corpos chamado corpo astral, que é o corpo ligado à emoção, ele também está ligado a esse processo da vontade. E o ponto central da vontade, ele está lá no espírito, é a movimentação, na física a gente diz que, né, que seria a diferença de potencial, a voltagem, o quanto que você pode movimentar isso, sabe? Então, uma pilha tem uma voltagem de 1,5 volts.
um transformador, por exemplo, dessas lâmpadas de neon de comércio, ele chega a 15.000 volts. Então, a vontade é isso, ela movimenta, aquela vontade realmente de amar, de reverberar, ele é muito importante. E a vontade, tal como a questão do pensamento em alta frequência, ela pode ser desenvolvida. Então, nós podemos, durante o dia, realizar exercícios de fortalecimento da vontade. Como assim? Até com coisas simples. No meio católico, eles chamam, eu não gosto desse termo, mas eu vou usar ele como um guia, assim, como um guia de pensamento na ideia que eu quero falar da vontade, que eles chamam de mortificação. Eles fazem exercícios que é para fortalecer a vontade. Então, ele chega ali e fala assim, hoje eu não vou tomar um café. Mas ele está com muita vontade, mas ele trabalha, não no sentido de querer ficar como se fosse batendo um chicote, não, pelo amor de Deus, não é essa a ideia, é no sentido de fortalecer a vontade. Então, tem momentos que a pessoa está ali naquela preguiça e fala assim, eu vou me levantar e vou começar a realizar o trabalho. Isso tudo são exercícios de fortalecimento da vontade. Cada vez mais o ser, ele é senhor de toda a sua estrutura energética. Então, nesses trabalhos, é importante também o fortalecimento da vontade, né? Então, tem a questão do foco, a pessoa conseguir manter o foco, ter um pensamento muito claro do que quer, conseguir movimentar, e essa vontade é, que mexe com muitos e muitos, é como se ele se conectasse e envolvesse muito mais energia, sabe? Então era isso que eu queria também compartilhar aqui, dessa parte da vontade. Eu tenho um amigo que sempre diz assim, se você pode me ajudar se tiver tempo e vontade. É isso aí, né? Porque a vontade faz parte também, você não é obrigada a nada, né? É se você puder e tiver vontade. É muito importante essa colocação, né? Da gente poder exercitar. Tudo é exercício, né? Às vezes, se você quer fortalecer seus braços, suas pernas, você tem que exercitar seus músculos, né? E assim é a mente, e assim é a nossa vontade. E nessa dimensão da vontade espiritual, eu vou compartilhar com vocês aqui, o tão interessante é esse exercício diário que a gente faz aqui, né? De ter uma boa música, que vai nos harmonizando, a oração que nos conecta, o mais puro que tem nos nossos corações, a leitura, que vai colocando todo mundo na mesma página, né? E o compartilhar de ideias aqui. Porque esse compartilhar de conhecimento é que nos engrandece e faz essa grande coxa de retalho, que cada um de nós é um pedaço, é um retalho, a nos unirmos. Né? É a costura, é que nos solda um ao outro. Né? E a razão desse encontro, porque nada é por acaso. Ninguém encontra ninguém por acaso. E quando a gente escuta cada um de vocês, e quando eu tenho também a oportunidade de compartilhar, eu gosto de compartilhar também. E isso que o Ismael falou que agora é tão importante, a gente, por exemplo, exercitar a vontade, né? A gente está com vontade de uma coisa, de um café, não, eu não vou superar essa vontade minha em benefício de uma conexão maior, de uma coisa maior. Muito bacana. Diga, Ana. Vamos lá? Só rapidinho. É interessante essa coisa, né, do exercício, né, da vontade, né? Mas, assim como ele coloca que não basta ter só um ou ter só o outro. Você tem que ter tanto o cerne do amor já dentro de você, como querer exercer essa vontade, que aquilo se expanda, né? Que envolva tudo que está ao seu redor. Então, às vezes,
esse exemplo que o Ismael deu foi bem interessante, porque às vezes as pessoas decidem, né, pela cabeça delas que tem que deixar de fazer alguma coisa ou fazer determinada coisa, mas ela não tem, de fato, aquele sentimento ainda dentro dela. Então ela fica num exercício que parece que dá sempre errado, mas é exatamente por isso que você tem que ter as duas coisas. Para você, através da tua vontade, fazer esse amor se expandir, você tem que sentir verdadeiramente esse amor em você. Senão você fica só na vontade. Você não consegue fazer a coisa acontecer. Qual a intenção, né, Silvio? Só a intenção não resolve. Você tem que ter a intenção, mas tem que ter o que você quer que aquela intenção produza de fato. É o conjunto, né? É o conjunto de todos esses pontos. E eu me lembrei de uma historinha da Teresa d'Ávila com relação a essa questão do exercício da vontade. E exemplifica bem esse ponto que o Silvio trouxe, que é bem bacana. Quer dizer, eu não sei se ele exemplifica bem, mas eu me lembrei quando ele contou os aspectos que ele estava trazendo, então pelo menos traz umas reflexões. Tem um momento que a Teresa d'Ávila, tava a Teresa d'Ávila junto com João da Cruz. O João da Cruz, ele foi a pessoa que junto com a Teresa d'Ávila, ele que cuidou da reforma dos Carmelos da parte masculina. Aí estavam os dois juntos. O São João da Cruz, ele tem um aspecto extremamente místico, sabe? Tanto que a leitura dele é muito parecida com a ideia do grupo de radiação de amor. E a Teresa d'Ávila também era uma mística impressionante, mas ela também tinha muito aspecto prático, mas enquanto o São João da Cruz ele tinha esse aspecto mais místico. Aí estavam os dois juntos, e é muito bacana as situações que tem na história em que os dois estão juntos. Aí tinha uma fruta, aí o São João da Cruz falou assim: eu não vou comer essa fruta em mortificação por amor a Deus. Aí a Teresa d'Ávila falou assim: e eu vou comer essa fruta por amor a Deus. Então, é bem essa questão da intenção, né? No fim das contas, os dois colocaram isso como amor. E cada um por um caminho diferente, mas os dois movimentaram o aspecto do amor e da vontade ali, mas de uma maneira diferente, mas ambos com o mesmo propósito, né? De amor a Deus. Que bênção. Que bênção. Continuamos? Continuamos. Aqui no mundo espiritual, pelo menos onde estamos, o trabalho com amor é o próprio céu em nós, acumulando energia superior em nossos corações. Descemos em uma região de Minas Gerais, em pequeno município cultivado, onde a lavoura e a pecuária nos davam, ao chegar, uma visão encantadora, sob o clarão da pálida luz da lua. Manadas de gado bovino se dividiam aqui e ali nas passagens, remoendo o alimento natural que a natureza lhes facultava. O sereno parecia, na atmosfera, um vaporizador em função permanente. Não sei por que nos abeiramos de uma das manadas e sentimos de imediato aquele calor agradável dos animais, envolvidos em seu magnetismo. O bafo do gado me fez lembrar a velha França, nos meus tempos de jovem. Admirando os animais pelas suas posturas e por tudo o que fazem pelos homens, por vezes sem retribuições, Miramês lembrou-se com emoção de Nosso Senhor ao chegar ao mundo entre os animais. Francisco de Assis, igualmente, nasceu em um estábulo, por ter inspirado a sua mãe e a sua ama para tal.
Nós, ali, em torno dos animais, cantávamos de alegria. Daí a instantes, aproximou-se de nós, como sendo velhos amigos de Miramês, Caena e Padre Galeno, um grupo de espíritos que nos abraçaram fraternalmente, colocando-nos à vontade naquela área onde trabalhava. Senti a mente inquieta para saber. Aproximei-me de Miramês, interrogando baixinho. Quem são eles? Parece que eles são donos daqui. O nosso guia espiritual sorriu e esclareceu. Não, Lancelã. Eles são igualmente trabalhadores do Cristo com nós e a eles foi entregue pelo mais alto esse município, para que lhe pudessem dar assistência pelos meios possíveis nos variados campos da natureza. Além deles, existem muitas divisões de assistência que mais tarde poderás conhecer com mais detalhes. Vê quantos estão ao lado deles, a fim de receberem ordens de trabalho. Olhei e fiquei admirado ao ver tantos espíritos trabalharem no silêncio, em benefício da natureza. Os diretores do município, sorrindo para nós, nos disseram com humor. Rogamos ao Criador que o trabalho desta noite seja abençoado por Ele e que os nossos irmãos em Cristo sejam confortados pelo tanto que merecem. Que a bondade de Jesus modifique os corações endurecidos nesta área onde trabalhamos em nome da vida. Virou-se para Miramês com respeito e acrescentou: quando precisar de nós, não reprimas o pedido de ajuda. Miramês, sorrindo, balançou a cabeça, retribuindo com gratidão. Sim, sim, a vossa ajuda é imprescindível. Que Deus vos abençoe. Haja o que houver, nas horas de alegria ou de dor, de paz ou de aflição, Caena está sempre trabalhando. Enquanto estávamos dando atenção aos diretores daquela comunidade rural, ela, Celes e Fernando estavam colhendo o magnetismo animal que se irradiava em torno do rebanho tranquilo, para ser aplicado onde houvesse necessidade. Ali estava um grande suprimento de energia, por isso várias entidades se mantinham em vigilância. Determinados tipos de espírito procuram se aproximar dos animais para sugar esse tesouro da natureza e, por vezes, conseguem o seu intento. No entanto, ali estava sendo dobrada a vigilância. O que me intrigou bastante foi ver uma tribo de índios, homenzarrões com mãos grossas que, quando foram chegando com os guias espirituais, montaram nos bois, nas vacas, com todo carinho, alisando-os com as mãos, naquela linguagem peculiar a eles, demonstrando aos animais amizade, com gritos animados e até beijando-os. Olhei para Miramês e solicitei sua opinião. Lancelã, esses são os recursos de Deus em favor da criação. Esses índios que vemos não perceberam a nossa presença. A preocupação maior para eles é o dever, e foram adestrados para esse serviço de olhar as manadas contra os vampiros das trevas. Nesse campo, eles são terríveis, mas obedientes ao comando. Rematou. São peças da vida maior, que amamos muito. Eu ainda estava com as... Oi? Eu posso só fazer um comentário, que ainda a gente já está passando uns pontos que é tão rico. Eu queria só fazer um comentário nessa parte, ali em cima, quando fala que eles estavam chegando, e aí viu espíritos, que o Lancelã percebia que eram responsáveis por aquele local. E o Miramês, né, teve até uma parte que falou assim, que
eles são trabalhadores do Cristo, uma coisa, um ponto assim, e que existem muitas ordens de trabalho, algo mais ou menos assim que ele colocou ali. Aqui, né, além deles, existem muitas divisões de assistência que mais tarde se poderá conhecer com mais detalhes. E o que acontece? Da mesma forma que nós temos mentores que são responsáveis pelo nosso caminho espiritual, como que mentores nós pupilos nesse processo, com ligações kármicas muito amplas, né? Ali há uma ligação entre nós. Há espíritos responsáveis por grupos, por famílias. Então ele é responsável por conduzir aquela família a locais de trabalhos que tem espíritos responsáveis por isso. Tem um caso do Valdo Vieira no livro que é o diário de projeções deles por 6 meses, chama Projeções da Consciência, onde os espíritos levam para uma construção de um local que era tipo um SESC, um Senai, assim, pela ideia que estava contando, que era um local meio só de capacitação para trabalhos profissionais. E aí eles chegaram, e aí estava o espírito que seria responsável por aquele local de trabalho. Assim, ó, né, o meu papel aqui de estar organizando esse trabalho aqui. E tem um caso do Divaldo Pereira Franco, que foi uma viagem que ele fez para a Europa, e ele foi para um campo de girassol. E aí, quando apareceu, ele falou que apareceu um espírito da natureza que era o responsável pelo campo de girassol. E ele se apresentou com aquela energia, e é um espírito que, nesses caminhos, né, nessa área de elementais da natureza, ele chama de devas. Então, os devas são como que responsáveis guias de estruturas mais amplas ligadas à natureza, né? Então tem os elementais, os elementais da terra, do ar, do fogo, da terra. Há os devas que são responsáveis por grupos, né? Então é como se fosse a formiga ter ali espíritos responsáveis pelo elemento, e tem o que é responsável pelo formigueiro, tem responsáveis por montanhas, por manadas de gado. Então, o processo de envolvimento energético, ele se dá em níveis que a gente nem imagina, sabe? Nós aqui, nós estamos envolvidos por um grupo de espíritos que eles são responsáveis por esse trabalho. É mais ou menos como assim, né? A célula, ela tem um grau de consciência. Cada célula nossa, ela tem um grau de consciência. Quando ela se une formando tecidos, existe um grau de consciência daquela estrutura viva que é o tecido. Os tecidos, eles se juntando, formando órgãos, existe como que um grau de consciência vivo do coração, igual a célula tem um grau de consciência, e ali vai formando sistemas que nós estamos envolvidos, e nós estamos envolvidos em várias escalas que a gente perde noção de todo esse ponto. E só para finalizar, muito rico essa parte, o envolvimento deles ali na manada, por exemplo, para retirar energias para fins assistenciais, algo que a espiritualidade trabalha demais, né? Então, pegando energia das seivas, das plantas, ali no caso foi dos animais. E por isso que Matadouros, ele tem uma quantidade tão grande de espíritos vampiros para sugar aquela energia vital que ela é pelo abate, né, quando eles abatem o animal, eles vêm para tentar nutrir daquela energia. Essa energia, ela também é usada pelo mundo maior para fins assistenciais, tal como eles fazem conosco também, sabe? Então, a gente doa energias que são úteis para trabalhos. É isso que eu queria compartilhar.
Esse ponto aí, né, que fala o texto, eu achei interessante, né, que você até tentou discorrer bem sobre isso, que mostra para a gente entender melhor como funciona essa coisa de direção, de coordenação de trabalho, né, que a gente tende, né, numa reunião de encarnados, a colocar tudo como se fosse uma coisa só e bota tudo e começa a imaginar que é tudo responsabilidade de um cara só. É ele que tem que dirigir a reunião, coordenar o trabalho, e não funciona assim. A gente vê como a coisa é estratificada, como cada um tem uma função específica, tem um cara específico para montar o clima, digamos assim, um para, com aquele clima montado, organizar o posicionamento de cada um, e assim vai. A coisa é muito, a gente pode dizer, bem dividida, né? Então não existe, como a gente tem a tendência de fazer, o fulano se destaca, ele é o coordenador, ele é o diretor do trabalho, ele é o principal médium, né? A gente tem essa tendência a atribuir todas essas funções que a gente considera importantes numa figura única, e não funciona assim, né? Partindo do princípio que os encarnados, na verdade, são, nesses momentos de trabalho, de fato, quase instrumentos da organização espiritual, né? Então, um é intuído para isso, outro é intuído para aquilo, um para uma terceira coisa, e a coisa flui bem por causa disso, porque essa divisão ela é imensa. E em relação a essa coisa do que você tocou do matadouro, é exatamente por essa mesma razão que se tem tantas histórias de fantasmas em cemitérios, que é o mesmo processo. São espíritos ávidos por essa percepção desse tipo de energia ainda, que vão para os cemitérios para tentar sugar o que eles encontram nos cadáveres ali. Então, por isso é que se tem tanta história de fantasmas relacionadas a cemitério. Vejo nesse capítulo, nesse parágrafo aí, e Miramês, né, fala com Lancelin, esses são os recursos de Deus em favor da criação. O grande maestro é Deus, né? Graças a Deus, temos um Deus, um grande maestro, né? E vão tendo subdivisões, né? Cada um tem um papel, como uma orquestra, né? Tem lá o maestro, e tem o que toca o violino, o bachelo, cada um com o seu instrumento, cada um com o seu dom, cada um com a sua voz, com o seu talento. Então, como Deus vai dando talentos às pessoas, missões, responsabilidades, e cada um fazendo o seu papel, tudo flui, né, harmonicamente. Porque cada um de nós tem um papel. Outro dia, na empresa, veio uma funcionária minha, já 30 anos de casa, a Regina, uma pessoa muito querida. Depois eu vou mandar a foto dela para vocês. E a Regina, ela tá naquela função ali há algum tempo, né? E ela deu um depoimento que ela sabe fazer aquilo, e ela faz bem feito. Era uma pessoa que entrou quando ela entrou na empresa, ela precisava muito do emprego. Ela chegou, preencheu a ficha, e falou assim: tá, a gente vai entrar em contato com você. Não, eu já quero trabalhar, eu preciso trabalhar. Meu marido está desempregado, eu tenho 3 filhos, eu tenho que trabalhar. Pode me dar uma vassoura, um pano de chão, eu faço qualquer coisa. Ela é bem, assim, eu trabalho mais manual, vamos dizer assim. Aí, a diretora responsável lá, no RH, viu a necessidade dela e a contratou. E ela está 30 anos na empresa. E ela está falando da equipe hoje lá na empresa, e dando graças a Deus a cada um na sua função, e todo mundo trabalhando harmonicamente. Então, cada um tem uma função, né? E Deus é o grande maestro nisso tudo aí. E a gente tem que estar no orar e vigiar, porque tem os vampiros, né? Vamos lá. Deixa eu só fazer um comentário nesse ponto. Eu adorei esse que Deus é o grande maestro, e ele vai colocando
sempre com processos de unidade, formando essa estrutura orgânica, né? Tanto que nós temos aqui como uma unidade, a gente está guiando esse corpo, e vai dali, vai sendo estruturados outras estruturas também, cada um com a sua forma orgânica. E a gente vê até em cidades como em Nosso Lar, né, tem ali o diretor, mas tem ali também os ministros, e tem cada área, e assim formam-se estruturas orgânicas, né, onde todos são responsáveis por determinadas partes de uma forma extremamente coordenada. É muito bonito mesmo, que toda a natureza segue esse princípio. Todos são recursos de Deus em favor da criação. Eu até fiquei pensando agora, sempre que eu chego até na nossa propriedade, eu peço licença aos mestres, aos mentores do proprietário, da ancestralidade. Agora fiquei até com vergonha, que tem que pedir para a egrégora que cuida do lugar, né? Uma super aprendizagem.